pessoal! Alô, crianças, tudo bem? Hoje tenho uma novidade para vocês. Uma caixa amarela. O que será que tem? Não é simplesmente uma caixa. Hoje tenho uma novidade que principalmente, mas não só, os meninos irão se divertir muito. Olhem só, quem consegue adivinhar? O que será que é isso aqui? Ainda não sabe? Vocês já foram algumas vezes, com certeza, com o papai e com a mamãe, lavar o carro. É um lava-jato. Olha só. A entrada aqui. Aqui tem a água que vai cair. Vai dar uma limpadinha. Aqui o sabão. E vai esfregar, esfregar. Depois, aqui cai a água e vai secando, não é? E depois dá uma secadinha para sair e terminar. Que a gente não pode esquecer, se vocês já foram e perceberam, tem aqui o sinal vermelho e verde para esperar quando o carro pode finalmente sair. Espero que vocês gostem. Agora, vou explicar como é feito. Em primeiro lugar, é uma coisa que as crianças grandes poderão fazer ou o papai e a mamãe irão preparar para vocês se divertirem bastante. Vão precisar de 4 rolos de papel higiênico pequenos. Eu usei mais aqui porque na hora de prender aqui, a minha cola quente não funcionou. Ela derreteu toda aqui dentro, então eu tive que usar de outro jeito. Então, a cola quente ajuda muito. Ou então, como eu fiz, eu usei a cola normal e a cola bastão. Vocês vão precisar também de um rolo de papel de cozinha, esse maior, que é este que vem aqui no meio. Uma tesoura, não esquecer, uma tesoura. E papel crepom nas cores verde, azul, rosa e amarelo. Eu forrei aqui com papel porque eu usei uma caixa de Prosecco. Primeiramente, a gente tem que cortar a caixa. Essa caixa deu mais trabalho, porque aqui embaixo, quando a gente corta aqui as laterais, que ela é colada, a gente então tem que abrir ela toda primeiro. Ela, aqui embaixo, ela não fecha direito, ela fica com o espaço aberto. Então, eu dei um jeito de fechar, deu muito mais trabalho. Eu aconselho, depois que eu precisei comprar papel, veio essa caixa aqui, que ela já é sem a tampa de cima. A gente só precisa dar um corte aqui do lado. Esse pedaço continua, será muito mais fácil. Estão vendo? Essa caixa é a caixa ideal. Vou botar aqui do lado. Então, aqui para lá, esse pedaço, a gente só precisa simplesmente medir, não é? Essa distância aqui da abertura, aqui eu cobri, ou você faz aqui ela direta, mede isso tudo aqui e mede a altura.
E aí vai cortar e colar aqui. E só nesse pedaço aqui da abertura, pode vir, por exemplo, por baixo. Aqui por baixo, onde está aberto, e aí cortar as tiras para ficar assim, ok? Do outro lado, a mesma coisa. Esses são os preparativos. Eu aconselho primeiro cortar tudo e ir separando. O papel crepom, simplesmente mede aqui o tamanho do rolo e deixa mais ou menos uns 3 dedos, eu diria. E aqui você corta. Ok? Então, aqui, estão vendo? Vai sobrar esse pedaço. O que a gente faz? A gente mede o tamanho para fechar o rolo e corta aqui um pedaço. Se quiser, pode dar 2 voltas também, para cobrir bastante o rolo. Eu aconselho que os papais e as mamães preparem esse serviço todo, porque as crianças muito pequenas, elas não vão nem conseguir ajudar, essa é a verdade. Elas terão uma diversão. Mas o que elas podem fazer é, vocês têm a opção de ou cobrir a caixa toda com papel e dar um lápis de cera para os menores, ou pintarem, né? Eles podem pintar a caixa todinha do jeito deles. Ou então colar, né? Cobrir com a tinta branca, toda a caixa com a tinta branca, e dar um pincel com a tinta colorida. As crianças também podem pincelar do jeito que elas quiserem, ok? Aqui a cola líquida com esse papel crepom, ela vai ficar manchadinha. E depois, quando seca, fica um pouco melhor. Mas mesmo assim dá pra ver que aquela parte tá mais escura. Então, com a cola em bastão, fica melhor, não aparece tanto. E cola super bem. Não precisa ser ele todinho, mas pode ser assim espaçoso, deixar um espaço. E aí ter o cuidado aqui de cobrir, pegar bem na pontinha. O bom do papel crepom é que ele cede. Então, à medida que a gente vai colando, você pode dar uma esticadinha e acertando ele. Ok? É um pouquinho de trabalho, mas o resultado é muito legal e um fator de diversão para as crianças. Aqui a gente pode cobrir mais. Terminar de fechar aqui o papel. Eu tive que, isso aqui era que nem aquela casa velha que a gente compra e depois tem que ficar consertando, pois assim foi. Porque quando começava uma coisa, terminava, daqui a pouco vinha outra, e aí pensava, eu poderia colocar isso, eu poderia fazer assim. Vocês vão ver como vocês também, no decorrer da construção,
terão ideias de melhoramentos. E se quiserem escrever as ideias, eu agradeço. Então, aqui, tá vendo? Pode ser mais largo, como pode ser mais estreito. Tá bom? É esse que vai ficar aqui. Esse mesmo procedimento com o rosa e o amarelo. Ok? Aqui é possível cobrir também com um papel, pode ser de qualquer cor. Vamos colar aqui, porque depois, na hora de colar, esse aqui eu fiz sem papel. Então, aqui, como a minha cola quente, como eu disse, não funcionou, o que eu fiz? Eu usei um rolo de papel aqui para dar suporte, mas é preciso colar um papel aqui no fundo do rolo, para que ele cole no outro rolo, ok? E com a cola quente, dá para fazer numa boa. É só colocar um pouquinho de cola quente aqui na borda e colar, segurar um pouquinho e fica preso. Mas, como eu disse, infelizmente a minha não funcionou. Eu vou postar depois umas fotos também. Mas aqui é só uma explicação rápida, como eu já prometi, já fiz há muito tempo, mas como eu disse, tive que ficar consertando as goteiras da casa, então demorou um pouco. Esse rolo aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o rosa e cortar uma tira, você escolhe assim a largura, vocês escolhem. E tirar sempre um pedaço, pode ser maior também, mais largo. E aqui, vamos cortar também, picotar aqui as tiras, deixando mais ou menos aqui um dedo. Cortar, picotar. É importante que a tesoura esteja afiada e que a pontinha dela, por causa do acabamento aqui no final, quando a gente dá a última cortadinha, para que ela não machuque a fita, né? E amasse. Então, a gente precisa aqui só de um pouquinho de cola. E vai colar também aqui a tira. Na verdade, eu comecei agora, comecei errado. É melhor você começar, vou tirar aqui, ao contrário, assim. Ok? A ponta aqui vai ficar pra fora. Vamos fechar. Aqui, esse pedacinho aqui, no final, pode ser que vocês aqui vão ter que cortar, porque aqui não tem que ficar sobrando, ok? Então, um pouco pra dentro também, aqui, porque aí ajuda até a colar na parede da caixa. Agora vem o próximo pedaço. Como vocês veem aqui, está torto, não é? Mas não tem problema,
porque esse pedaço a gente pode colar ele pra cima. Depois ele também vai ficar coberto. Então, eu vou pegar aqui de novo a ponta. A ponta aqui está reta, vamos deixar aqui para baixo para picotar. E depois de novo, vou medir aqui um pouquinho. Ela vai sempre cobrindo o outro pedaço, fica parecendo aquela esponja rolante que tem na lava-jato. No lava-jato, ok? Aqui. Próxima. Fazer mais uma, que aí dá pra ver melhor o efeito. Estão vendo já? Vamos pegar mais uma. Tira, cortar. Dá uma dobradinha. E vamos picotar novamente. Precisa de paciência e de tempo. Como a primeira vez a gente sempre apanha, então, claro, que demorou também um pouquinho mais, não é? E como eu disse, eu tive problema com a minha pistola de cola quente, então isso também já dificultou um pouco o processo. E aí aquelas ideias que vêm, isso aqui ficou bom, mas poderia ser melhor assim. Depois que eu também terminei, já tive agora outras ideias, que eu já vou logo falar para vocês. Eu não tinha suficiente, nem sei na verdade como chama em português. Esses pizza, não sei como chama. E eu pedi, mas também demorou para chegar. Limpador de cachimbo. Esses aqui, depois eu vou dizer. Então, realmente ficou tudo colado. Mas o legal é fazer também. Eu aconselho até para as crianças maiores, porque os pequenos, pode ser que, como eles não têm ainda noção da força deles, pode ser que acabem quebrando, mas fazer móvel. Aqui está, não é? Então, este vem aqui. Se for muito maior do que a caixa, dá simplesmente com uma faca amolada ou com aquelas facas de cortar tapete, né? Simplesmente cortar aqui um pedaço e colar. A ideia do esquichador aqui de sabão eu fiz com cotonete. Ainda consegui com a cola quente, mas tinha uma cola verde lá dentro, por isso ficou assim. Não é? Aqui botei um pedaço de papel azul e colei com um fio fino. Pode ser também uma cordinha, né? Qualquer coisa assim. Mais ou menos que dê pra simplesmente desfazer a água. Ok? Então, vou deixar aqui para verem melhor como é. E assim vai colando. Esse pedaço aqui que fica para fora, é importante que essa distância, ela feche aqui os dois lados, como aqui, tá vendo? Ela fecha e aqui tem uma abertura no meio. Aqui eles vão, porque se o carrinho for um pouco alto, para ele conseguir passar aqui, ok? E a altura também, vocês podem medir de acordo com a altura que a criança tiver em casa, do carro que a criança tiver em casa.
mais. Então é importante que, né, esses dois aqui, eles estão na mesma direção, na mesma altura. Todos os três aqui, a altura estão na verdade os três, mas aqui eles têm que ficar também no meio dessa abertura. Como eu disse, eu vou mandar depois umas fotos. Agora eu vou tirar isso aqui. Porque se for fazer o vídeo todo colando e colando, eu vou dizer, demora bastante. Por isso eu aconselho os pais a pegarem o material, de todo que vocês precisam, que seria uma tesoura, um bastão de cola quente, uma pistola de cola quente, papel, de preferência branco, se as crianças forem pintar, né? Que fica mais nítido, será a parte que elas podem fazer, seria isso. Então, acho legal deixar elas pintarem. Com esse também amarelo aqui também dá para pintar, uma cor clara, não é? Dá para eles pintarem. Ou então, fazer uma cobertura com a tinta branca, porque tem muita, estão vendo, né? Muita informação aqui, muitas letras aqui, vai aparecer depois que a cola secar. Então, faz uma cobertura primeiro com a tinta branca e aí depois elas podem pintar. O papel crepom. Isso aqui eu coloquei para usar também de suporte quando a gente trabalha com cola, senão fica tudo cheio. Aqui também, quando precisar cortar, é sempre bom, né? Tem uma tábua, uma coisa de suporte embaixo, ou então uma toalhinha plástica que vocês usem quando fazem atividades com as crianças. Uma régua, para poder medir aqui, não é? A distância e a altura do papel. Para medir aqui, como eu já disse, do rolo do papel higiênico, basta colocar o papel higiênico aqui, medir e colocar uns 2 ou 3 dedos, mais que é a parte que vai ser picotada. 4 rolos vocês precisam, ou se quiserem fazer como eu fiz aqui, 8 rolos, ok? Papel amarelo, rosa, azul e verde. Cola líquida e cola em bastão. Para colar, se vocês forem colar com o papel aqui, como eu fiz, o que eu percebi é que com a cola líquida colou melhor. Para colar o papel crepom, é melhor com a cola em bastão. Então, esse limpador de cachimbo. Na cor as cores que vocês quiserem. E então, aqui também veio um limpador de cachimbo preto, eu coloquei, que é na hora da saída, né? Vem aquele ar quente que vai secando o carro, assim. Então, como é que eu fiz? Aqui a entrada, não é? O legal seria pegar esse limpador de cachimbo grande e ele fica aqui. Se conseguirem fazer aqui dar aqui um nozinho, que vai acontecer, a gente vai pegar o carrinho, eles têm normalmente esse
borrifador aqui atrás. Então, coloco ele aqui assim e puxo pra frente. E ele está aqui na entrada do lava-jato. E aqui eu vou puxando ele. Opa, escapuliu. Eu vou puxando ele e ele vai seguindo aqui dentro. Como ele tem um fio de arame dentro, então é super prático, porque aí a gente vai puxando do outro lado, olha, e aqui ele saiu. Dá para as crianças brincarem, ou elas vão aqui por cima também, que daria, não é? Seriam essas duas possibilidades. Espero que tenham gostado. Experimentem. Tenho certeza que as crianças vão se divertir muito. Eu vou tentar fazer com esta outra caixa. Com certeza é muito, muito mais fácil. Já evita ter que recortar, como eu tive que recortar tudo aqui. Tive que recortar os lados, depois colar de novo. Então, realmente é muito mais trabalho. Eu coloquei o papel colorido aqui dentro também para ficar simplesmente mais bonito, né? Não ficar simplesmente a caixa assim. Então, também dá para pintar ou dá para colar também assim com o papel. Está bem? Então, um beijo, bom final de semana e espero que gostem. Tchau, tchau!